Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje vamos falar de museus, museologia, acessibilidade cultural. É que o Memorial Pontes Neto, aqui da Assembleia Legislativa, realizou ontem, quarta-feira, um importante evento aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Murilo Aguiar, onde inclusive foi lançado um livro da coleção Tramas da Memória, abordando o tema acessibilidade e linguagem. E a gente vai falar exatamente deste assunto, porque está aqui comigo uma palestrante que participou inclusive do lançamento, que tem um trabalho publicado nesse livro e que é museóloga, ela é educadora de museus, ela está aqui comigo, eu tenho o maior prazer em recebê-la aqui no Questão de Ordem, Amanda Pinto da Fonseca Tojal, ela é de São Paulo, está aqui comigo no Questão de Ordem, é com ela o nosso programa. Vamos conhecer um pouco dessa temática, não é? De acessibilidade cultural, não é? O que é mesmo isso? Ela vai falar aqui e vai falar dessa importante coleção que foi um projeto aqui do Memorial Pontes Neto da Assembleia Legislativa dentro da Semana de Museus. Aliás, o evento abriu a chamada Semana de Museus aqui do Memorial Pontes Neto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Este é o assunto de hoje do programa Questão de Ordem. Estou recebendo aqui a museóloga Amanda Fonseca Tojal. Ela é minha convidada hoje aqui no programa Questão de Ordem. E, doutora Amanda, tudo bem? Amanda Tojal. Tojal, é português, é o nome português. O nome português. A senhora é paulistana? Eu sou paulistana da Gema. Da Gema, muito bem. Doutora, a senhora é museóloga? É, museóloga, trabalho em museus há muitos anos e eu concentro o meu trabalho na parte de acessibilidade, receber os públicos em museus com necessidades especiais, pessoas que não enxergam, não escutam, pessoas com limitações intelectuais. Então a gente prepara o museu para poder receber esse público e esse público poder realmente aproveitar o museu de uma forma mais completa. O Brasil tem muitos museus. Museóloga é uma formação superior, museóloga é uma especialização? Pode ser especialização e também pode ser formação. Por exemplo, em São Paulo nós não temos uma faculdade de graduação em museologia, mas temos em pós-graduação. Aqui no Brasil? Nós temos em Brasília, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Alguns estados têm graduação, outros têm pós-graduação. Eu estou vendo aqui, doutora, no seu currículo, a senhora é museóloga, é educadora de museus. Sim, trabalho muito. Mestre em arte e educação, não é isso? É. Doutora em ciência da informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. É consultora em acessibilidade, docente de curso de formação sobre acessibilidade expográfica e ação educativa inclusiva em museus e instituições culturais. Muito bem. Então, a senhora trabalha em que museu? Em museus? Então, todos os museus? Eu presto consultorias, né? Eu já trabalhei no Museu de Arte Contemporânea da USP, já trabalhei na Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde eu implantei um programa educativo para públicos especiais, e hoje eu estou trabalhando em vários museus do Brasil. E eu vim aqui, fui convidada gentilmente pela equipe do Memorial da Assembleia Legislativa, isso, e vim dar uma palestra e conhecer também o espaço, que é muito interessante e que já tem uma proposta inclusiva muito interessante de acessibilidade, né, que está atendendo inclusive pessoas com deficiências visuais, auditivas. Então hoje foi ontem, né? Isso. Foi uma inauguração muito importante. A senhora gostou do Memorial? Gostei muito. Eu disse mesmo para a equipe que eles estão de parabéns. É uma referência, eu acho que é uma referência inovadora em memoriais de assembleias. Outras assembleias do Brasil precisam ter memoriais, né, pensando na questão da inclusão. Muito bem. Aliás, é um memorial que tem um conceito moderno, né, da Assembleia. Ele foi bem assim vanguardista. Aqui, quando ele foi lançado, ele chamou realmente bastante atenção. Muita atenção. Pelo audiovisual, enfim, pela concepção de você passar a informação, a história, de uma forma bastante interessante. Eu achei muito interessante, inclusive porque há uma equipe educativa, eles têm todo um projeto de receber jovens e falar, inclusive, da importância do poder legislativo. E eu falei muitas vezes ontem e hoje com a equipe, sobre a importância de valorizar o poder legislativo, né, e valorizar de uma maneira muito séria, dando acesso para as pessoas entenderem o que é o poder legislativo, qual é a história dele e a importância da democracia. Né? O poder legislativo é um poder que está envolvido na democracia. Nós temos que ter uma valorização. Hoje a imprensa, infelizmente, há muitas discussões em relação ao poder legislativo, mas nós temos que olhar para frente
e ver as coisas importantes que ele tem. Ele é o que poder mais traz. criticado, até porque é o poder mais aberto, mais Pois acessível, não é? Nós temos que abrir um espaço de reflexão. É E o memorial legislativo daqui, do Ceará, de Fortaleza, ele está aberto à reflexão. Muito bom. Verdade. A Assembleia Legislativa ela tem uma transparência interessante através dessa televisão, da rádio, FM, do site, enfim. E esse trabalho que a senhora destacou aí do Memorial.net é muito interessante, que eles têm um trabalho todo ano de relação com os jovens e com os portadores de necessidades especiais. Isso, e ontem foi então inaugurado o uso do audioguia, né, para o público cego e também do videoguia ou signoguia, que pode ter qualquer nome, para o público surdo. Então hoje eles podem fazer uma visita autônoma, eles recebem o equipamento e eles fazem uma visita com todas as informações necessárias, né, para dos conteúdos apresentados na exposição do memorial. Muito interessante, de primeiríssima qualidade. Que bom. É uma referência que eu acho que o São Paulo tem que ver. Olha aí. Não é? Quer dizer, a Assembleia, o Ceará dando um bom exemplo. Um excelente exemplo de reflexão e de infraestrutura e de acessibilidade. Muito bem. Essa questão da acessibilidade, doutora, nos museus, não é? Eu queria que a senhora historiasse um pouco, quer dizer, isso é recente no Brasil, a questão da acessibilidade nos prédios, não é? Nas construções, a sociedade começou a exigir, não é? A imprensa começou a cobrar e as pessoas começaram a cobrar. Eu me lembro aqui, por exemplo, agora nós tivemos uma grande reforma no estádio, né, como de resto dos estádios para a Copa, aqui nós temos sede, e nós tivemos a mobilização de cadeirantes, etc., que exigiram para a gente, o projeto ele trouxe isso é coisa que a gente não via no Brasil. E nos museus, quer dizer, a gente dizia assim, museu, antigamente a visão de museu é uma coisa velha, museu é um local que que tem a memória, que tem a história. Não se fala só do velho e do novo e do futuro, né? Ele tem que projetar o futuro. E nós temos o Museu do Brasil desde o Império, né? Claro, desde o Império. Pouca gente sabe disso. O Museu do Brasil... Os museus do Rio de Janeiro, né? Os primeiros, né? Os primeiros. Museu Nacional, mesmo os jardins botânicos são museus, né? Museus Parece que foi Dom João VI que fundou o primeiro museu no Brasil. Pois é, e depois Dom Pedro II incrementou, então o Museu Histórico Nacional, uma série de museus importantíssimos que estão aí ainda existindo e sendo transformados e cada vez mais pensando nos diversos públicos. Agora, é muito interessante que você falou sobre a importância da acessibilidade nesses museus. É o poder legislativo que inicia as leis, que vão obrigar a acessibilidade em todos os espaços públicos. Então, é muito importante que os memoriais das assembleias, né, contem essa história, porque a lei parte deles, né, e é a partir disso que se espalha por todos os outros museus. Eu acho que a história da acessibilidade em museus, espaços culturais, começa final da década de 80 e 90 no Brasil. E aí recente, não é? É muito recente, porque a inclusão também começa a existir a partir desse momento. E as leis começam a exigir, né, esse tipo de acessibilidade e de adaptações para que todos possam ter acesso a esses espaços culturais. Então, não ter uma rampa, não ter trabalhos voltados para as pessoas cegas, porque como é que as pessoas cegas vão ver um museu? Vão entrar e não podem tocar em nada, não podem chegar perto de nada, não compreendem. Então, nós temos que preparar materiais, mediações, as pessoas cegas também são cidadãs que têm que participar, que têm um direito. Né? E participar integralmente, não só ouvir informações, elas têm que ir lá tocar, mediar, explorar os objetos. E tudo isso já está sendo implantado em alguns museus do Brasil. E eu acho que qualquer espaço que pretende trabalhar a história, ele precisa já ser implantado com acessibilidade. Inclusive, os próprios agora estádios, né, de futebol já estão sendo reformados pensando na acessibilidade. Que não é só acessibilidade física, é acessibilidade comunicacional também. Como é que você vai passar uma ideia, mostrar um objeto, mostrar um quadro, passar um documento, né? Tudo isso precisa de uma adaptação. Recentemente tivemos um grande show aqui em Fortaleza, do Paul McCartney, e eu pude perceber que já tivemos o respeito da acessibilidade aos cadeirantes, etc.
coisa que não existia, quer dizer, é como se eles fossem cidadãos de segunda classe, né? Te vira, não é? Não vai, nem vai, porque nem você vai. Não consegue chegar lá, exatamente. Não consegue acessar. Exatamente. E hoje já consegue acessar, já consegue ter uma série de outras inovações. É importante, a gente pode perceber que a gente está avançando nisso, né? O Estamos Brasil está avançando, isso é muito importante. A senhora percorreu vários museus, em outros parlamentos também existe essa preocupação? Pois eu estou elogiando o trabalho de Fortaleza, da Assembleia Legislativa. Eu acho que é o primeiro, é o primeiro memorial com essa preocupação de inclusão e acessibilidade. E me parece que outros futuros memoriais estão vindo aqui conhecer o trabalho para poder, né? Estão importando a ideia. Legal, know-how. Eu parabenizo muito o trabalho da Assembleia Legislativa aqui. Agora, doutora Amanda, acessibilidade e ação educativa, inclusiva, não é? Como é que se faz a boa acessibilidade? Por que é importante essa questão da acessibilidade? Aliás, foi o tema da sua... A senhora falou sobre acessibilidade, linguagens, exatamente na palestra que a senhora deu ontem. Qual é o ponto fundamental dessa questão e por que ele é importante? Então, primeiro porque museu é um espaço de inclusão social, é um espaço social que traz informações para o público. A escola tem uma importância, o museu tem outra importância, mas ambos são espaços sociais e de educação também. Então, nós temos que focar isso em todos os públicos, não só os públicos que não têm deficiência. A segunda questão é que programas de ação educativa em museus, em espaços culturais, eles têm que ser voltados para 3 grandes áreas. Primeiro, acessibilidade atitudinal. Não adianta nada o memorial, né, da Assembleia Legislativa pensar em inclusão se a pessoa mais importante, né, o presidente da casa, não acredita nisso. Então, nós temos que trabalhar desde a pessoa mais importante, dentro da hierarquia, até todos os públicos, todos os funcionários que estão dentro desse espaço. Primeira coisa. Segunda coisa, acessibilidade física. Como é que eu vou montar um museu se as pessoas não conseguem chegar lá? Nós pomos uma rampa, mas uma rampa quase de uma inclinação de 90 graus. Então, como é que a pessoa vai chegar? Né? Então, nós temos que preparar fisicamente esse espaço. A segunda coisa, nós temos que preparar a comunicação. Será que um texto pode ser lido por todos? Como é que um surdo vai aproveitar esse espaço? Como é que uma pessoa cega vai poder ter acesso a isso? Será que basta uma pessoa ir lá e contar o que é? Né? Ele tem que ter mais do que comunicação, tem que ter a comunicação daquele que não enxerga. O surdo tem que ter aquela comunicação daquele que não escuta. A pessoa que tem uma limitação intelectual, ela tem que saber que ela vai chegar ali e ela vai poder compreender textos que às vezes são um pouco complicados. Então, o educador, ele tem que estar lá para atender esse público e lidar com as suas diferenças, com as suas necessidades e com as suas potencialidades. Um cego pode trazer grandes contribuições dentro de um espaço. Né? Dizendo, claro, porque ele pode dizer, olha, eu não enxergo, mas eu gostaria que fosse assim. Eu não enxergo, mas por eu não enxergar, eu escuto melhor. Né? Então, o que ele traz de contribuições para um espaço onde é mais visual do que não visual? O que nós podemos fazer? Por exemplo, aqui no Memorial da Assembleia, nós temos uma maquete belíssima. Você já viu? Você já deu uma olhada, né? Que é muito interessante. Então, você toca, você aperta os botões e ela explica que local é esse que você está tocando. Então, você tem a ideia da Assembleia como um todo. Eu falei, puxa, eu que enxergo, entendi como é que são os edifícios e o complexo da Assembleia Legislativa aqui do Ceará pela maquete. A senhora se localizou espacialmente. Claro. Então, eu que enxergo e aquele que não enxerga também. Então, aqui foi um local de inclusão. Todos aproveitam a maquete, não só aqueles que não enxergam. E foi feito para aqueles que não enxergam. Agora, a senhora tocou... Para isto, é preciso profissionais... Claro. Devidamente preparados, qualificados. E os museus têm que investir nisso. Para essa adaptação, né, onde todos os públicos podem aproveitar, aprender, trocar ideias, dialogar, né, onde há profissionais, então, inclusive formados para receberem esses públicos. Bom, eu estou aqui com a doutora Amanda Pinto da Fonseca Tojal, ela é museóloga e ela está aqui na Assembleia porque ela, inclusive, veio participar e eu vou já conversar com a doutora Amanda sobre o lançamento do livro, terceiro livro da série Tramas da Memória, que inclusive tem uma participação da professora, ela que é doutora na área, museóloga, enfim, e veio como convidada especial do Memorial Pontes Neto, que está abrindo a semana de museus, não é? E que está
realizando esses eventos importantes aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Questão de Ordem volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem, estamos falando hoje de acessibilidade cultural, porque eu estou aqui ao lado de uma especialista neste assunto, ela é museóloga, ela presta consultoria a museus em todo o país. E agora no primeiro bloco a gente ouviu, você que está acompanhando o programa, acompanhou, ela ficou realmente maravilhada com a qualidade exatamente do memorial aqui da Assembleia Legislativa, que permite, não é, a acessibilidade cultural a todos, pessoas ditas normais, pessoas que têm problemas de visão, cegos, os surdos, enfim, pessoas que não por causa destas deficiências, elas são privadas de ter a informação, de ter acesso à casa do povo como cidadã e, evidentemente, terem o mesmo aprendizado e terem direito ao mesmo conhecimento que é ofertado aqui no memorial. A doutora Amanda fez aqui um elogio e ratificou, não é, a qualidade desse equipamento dentro desses padrões que são padrões exigidos de acessibilidade cultural que se exige hoje no mundo todo, não apenas nos parlamentos, enfim. Mas foi muito bom ouvir aqui da doutora Amanda que a Assembleia deu um exemplo de acessibilidade cultural com este equipamento do Memorial Pontes Neto, que fica aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa. E a gente está falando com a doutora Amanda exatamente porque ela veio, inclusive, proferiu palestra aqui na abertura da Semana de Museus e, inclusive, foi lançado um livro, já um terceiro livro de uma série importante. Eu vou já conversar com a doutora Amanda, porque você pode participar do programa por este número que está aí, 0800-280-2887. Este é o Disque Assembleia. Você liga para ele, você manda sugestões, você faz críticas, você faz algum comentário, né? Você gostou, não gostou, quer aprofundar esse assunto, você quer sugerir uma entrevista, você pode aproveitar esse número, fazer uma comunicação aqui para mim, para a produção do Questão de Ordem. 0800-280-2887. Ligue e participe. Doutora Amanda, eu estou vendo aqui acessibilidade expográfica. O que é isso? Então, expográfica? Quando nós falamos sobre os três níveis de acessibilidade que um programa um programa cultural tem que implantar, nós falamos da acessibilidade atitudinal, que são as pessoas formadas para receber o público. Nós falamos de acessibilidade física, que é o espaço tem que ser preparado para que as pessoas possam chegar, né? E a acessibilidade comunicacional, que é essa acessibilidade expográfica. Por quê? Na expografia, ela tem que ter o pensamento para que todos os públicos possam aproveitar do conteúdo que aquele espaço cultural apresentou. Por exemplo, no caso do Memorial da Assembleia Legislativa, a história, né, do Poder Legislativo, inclusive o Poder Legislativo aqui do Ceará. As bases, elas têm que estar preparadas para as pessoas em cadeiras de rodas, né? A leitura, os textos têm que estar claros. Em alguns momentos tem que ter alguns elementos, alguns objetos têm que ter réplicas, ou eles podem ter permissão para o toque de pessoas que não enxergam. O som tem que ser agradável. Para o surdo, algumas orientações podem ser feitas com o signo guia, o vídeo guia, que ele vai poder acompanhar na linguagem brasileira dos sinais. Tudo isso é um pensamento de comunicação para todos. O braille, né? O braille para as pessoas que também podem ler. Algumas pessoas leem braille, outras não leem braille. Então, o áudio guia é importante porque ele fala. Então, aqueles que não conseguem ler o braille, e há pessoas que, por exemplo, por questões de diabetes, perdem a sensibilidade nas pontas dos dedos. Então, o braille não pode ser utilizado. Então, elas podem ouvir. Então, ela pode ter tanto o braille como ela pode ter audição. As pessoas que não escutam, elas podem receber um vídeo guia, né, em Libras, mas ela pode também receber uma legenda que explica nos documentários. Ela pode ler aquilo que ela não escuta também. O importante que a senhora está dizendo é porque a gente está percebendo aqui é que montar um equipamento cultural deste não é uma coisa de improviso. De jeito nenhum. É um negócio muito sério, quer dizer, há de se ter um projeto e hoje mais do que nunca, dado a exigência da questão da cidadania, da inclusão social. Exatamente. Antigamente não existia, o Brasil foi a década de 80 para cá, depois da Constituição de 88. Constituição, exatamente. Quer dizer, com essa necessidade de inclusão, quer dizer, se exige hoje projetos profissionais qualificados, uma coisa elaborada, organizada, não é
Fazer um museu hoje não é uma coisa qualquer. Fazer um equipamento cultural não é fazer uma coisa improvisada, como é que se chama? Um me engana que eu gosto, né? Não é assim. Em alguns lugares existe um me engana que eu gosto ainda. Por isso que a gente tem que estar de olho, né, nos trabalhos sérios e divulgar os trabalhos sérios de referência, como o daqui, por exemplo. Agora, é uma coisa muito importante a gente dizer que é um trabalho profissional, mas ele exige que a comunidade de pessoas com deficiência também participe. Então, é muito importante, por exemplo, a parceria com grupos de pessoas cegas que agora vão entrar no memorial da Assembleia Legislativa e vão avaliar o audioguia se eles estão gostando ou não. É muito importante a opinião deles, porque afinal das contas é para eles que nós fizemos. Né? Os surdos também estão sendo convidados. Com o melhor projeto, a melhor das intenções, mas ele não está funcionando. Não está funcionando para o público que interessa. Exatamente. Então, incluir profissionais com deficiência também é muito interessante, nos espaços que há inclusão. Em suma, nós temos que aprender com todos, né? Sim. É isso. Doutora Amanda, esse livro que foi lançado, é o terceiro livro já da série Coleção Tramas da Memória, é um caderno. A acessibilidade de linguagem, ele é produzido lá na USP, é isso? Não, esse caderno foi produzido aqui na Assembleia, pela equipe dos profissionais, né, do Memorial da Assembleia Legislativa. Legal. Eles convidam profissionais de vários estados do Brasil para colocarem um pouco as suas ideias. E eu fui convidada num dos artigos, onde eu falo de planejamento. É um trabalho do Dr. Osmar Diógenes, deixa eu saudar aqui, doutor, que é o presidente do memorial aqui da Assembleia, Dr. Osmar Diógenes, exatamente. Está muito bonito esse acho que é o quarto caderno, acho que é o terceiro ou quarto caderno. E a senhora escreveu sobre acessibilidade? Isso, acessibilidade em espaços culturais, falando sobre planejamento. Como um espaço cultural tem que planejar, como você mesmo disse, né, um trabalho profissional, de formação, de acessibilidade expográfica, planejar em curto, médio e longo prazo essas ações educativas, essa formação da equipe, para que ela possa receber os públicos cada vez melhor e os públicos saírem cada vez mais pensando assim, puxa vida, eu faço parte deste trabalho. Legal isso. Né? Eu posso conhecer, eu posso dialogar, eu sou cidadão. Né? Eu posso me apropriar desse conhecimento dentro das minhas necessidades. É legal quando você monta um equipamento desse e pensa todos esses detalhes e que as pessoas vão lá e se sentem respeitadas, né? Claro. Porque isso, no fundo, isso é respeitar a cidadania. E o público ele pode ter duas opções, e que eu acho importante porque este memorial também dá essa possibilidade. Tanto de eu agendar visitas com os educadores e fazer uma visita orientada com os profissionais do memorial, como eu posso fazer uma visita autônoma. Eu também posso chegar e falar, não, eu quero visitar sozinho. Lá ele tem condições de fazer uma visita por conta dele, tanto se ele for deficiente visual, como se ele for uma pessoa com deficiência auditiva. Eu acho que é uma plena participação. A senhora falou no bloco passado que dá consultorias. Me veio agora uma pergunta. Existe algum programa do Ministério da Cultura voltado para essas questões, doutora? Sim, hoje o IBRAM tem uma série de projetos. Ele tem financiamento para projetos IBRAM, é o Instituto Brasileiro, né, de Museus. De museus. Então, existe esse projeto, há editais que incentivam museus a se readaptarem para as questões de acessibilidade. Muitas secretarias já estão montando, muitos governos já estão montando as secretarias do Estado do Direito das pessoas com deficiência para que elas possam ter um espaço de luta, inclusive de modificações urbanas, culturais e educacionais. O Brasil está crescendo nessa área, graças a Deus. A senhora conheceu algum outro museu aqui em Fortaleza, no Ceará? Tem o Dragão do Mar, o Centro Cultural Dragão do Mar, que também tem um trabalho voltado para essas questões. Em São Paulo nós temos... também o Dragão do Mar? Está lutando muito para dar inclusão. Tem profissionais, inclusive, com deficiência visual que estão trabalhando lá. E nós temos em São Paulo também a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu do Futebol, que foi incluído dentro da sua própria montagem, né? Isso. Foi implantado com acessibilidade. Aquele Museu do Futebol que estava no Maracanã, não é que vai continuar lá agora com o novo Maracanã. Ele também foi todo pensado nessa perspectiva, né? Eu acho que vai ter que pensar, porque agora não tem mais saída, não tem como, né? No momento em que a lei... E com a tecnologia que temos hoje, né? Claro, tem que ser. Todos os novos museus já estão pensando acessibilidade. E a gente está trabalhando
com essa demanda. Isso é muito bom. Os profissionais também estão encontrando espaço de trabalho. Isso é importante. Isso é muito bom. Quer dizer, esse encontro da sociedade com a cidadania. Com a cidadania. Não é? E valoriza os profissionais. Claro. E abre o mercado, e que as faculdades invistam também, não é? As universidades têm que... Porque daqui a pouco vai faltar profissional qualificado. Principalmente as faculdades de arquitetura, educação, né, elas precisam pensar que o arquiteto ele não pode mais pensar num espaço que não tem acessibilidade. Não é só a beleza, né, é a beleza, a praticidade e a acessibilidade. Já tem que estar incluído dentro das disciplinas de todas as faculdades. Isso é um conceito que tem que estar nas escolas de arquitetura. No design, né, na questão da educação, a educação inclusiva tem que estar presente hoje em todas as faculdades. Hoje até mesmo na construção privada, não é? O construtor mais sensível, ele já pensa, imagine numa construção de um prédio público, aí é uma obrigação. Sim, porque agora o Poder Legislativo colocou as leis. Colocou as leis. Por isso que é importante, nós temos o Poder Legislativo olhando por todos. Né? Agora, a senhora acha que essa preocupação, por exemplo, com os arquitetos que fazem os projetos, isso, já estamos avançando nisso? A senhora percebe isso? Lentamente. Eu acho que hoje os arquitetos ainda se deparam com essa necessidade e eles não estudaram isso na faculdade. Né? Aí eles vão ter que procurar correr atrás do tempo perdido. Eles não estão eles não têm qualificação para isso, quer dizer, eles não foram aparelhados. Mas estão aprendendo a mesma coisa que o professor, né? Que recebia alunos sem necessidades especiais e agora está recebendo na inclusão na escola pública alunos com necessidades especiais. E ele vai ter que correr atrás de como ele vai atender esse aluno que tem uma deficiência dentro de uma sala com mais de 30 alunos sem deficiência. Como é que nós vamos trabalhar isso? Há necessidade de uma readaptação, de uma formação, de uma capacitação desses profissionais. Aliás, hoje aqui na Assembleia tinha um projeto que está tramitando que versa sobre a formação, a qualificação de professores para trabalhar com crianças autistas nas escolas públicas do Estado. Porque eles estão sendo incluídos na sala de aula, só que eles estão sendo incluídos e o professor não tem formação, a escola não tem infraestrutura. Que inclusão é essa? Nós temos que batalhar para que essa inclusão seja responsável, seja real, não seja só fazendo de conta. A senhora falou também que o aluno, quando a senhora falou aqui em crianças necessidades especiais, mas crianças também com retardamento... Com deficiência intelectual. Como é que faz para incluir? Isso é uma questão que eu fiquei aqui. Por exemplo, no caso de museus, etc., como é que faz esse trabalho? São projetos que desenvolvem outros percursos para essas pessoas. Então, por exemplo, um aluno com deficiência intelectual, ele não vai receber os textos... Ele não vai receber os mesmos textos, ele vai ter atividades diferenciadas, a visita vai ser mais curta, vai ser mais lúdica, vai voltar para experiências mais exploratórias do que muitas informações. Existe todo um trabalho que vai proporcionar uma participação integral e muito boa com pessoas com deficiência intelectual também. Esse portfólio aqui que eu recebi aqui da produção, um negócio interessante. Tudo isso aqui já existe, já tem disponível essas tecnologias? Esse aí é o trabalho da minha empresa, Arte Inclusão. Que coisa, né? E eu faço uma consultoria e vou implantando esses programas dentro dos espaços educativos e culturais. Eu estou vendo aqui uma tela, não é, de óleo, quer dizer, para quem vê, etc. Aí tem uma que é a mesma tela, sensorialmente, né? Feita. Que coisa legal. Então, no Memorial da Assembleia Legislativa há também alguns retratos de personalidades muito importantes da história do Brasil, estão sendo retratados em relevo. Então, existe a pintura e depois existe o relevo dessa pintura que o cego pode pôr a mão e reconhecer. Né? Isso é muito interessante. Isso é um trabalho nós chamamos de tecnologia assistiva, para dar condições de pessoas que não enxergam e enxergarem com os dedos. Legal. São Paulo, indiscutivelmente, é a cidade que recebe mais exposições, enfim. Tem um número maior de exposições, porque também olha o número de pessoas que moram na cidade. Claro. Né? E essa questão da inclusão cultural em São Paulo, como é que está, doutora? Está crescendo, mas ainda tem muito 100%, a fazer. Não. Está crescendo. Todas as pessoas já sabem, dentro dessa área, os profissionais sabem a importância da acessibilidade, de incluir todos os públicos. Mas ainda é um processo porque precisa de apoio financeiro. Né? Não se faz um trabalho desse sem a formação, como você falou, a capacitação de profissionais, apoio financeiro para você montar esses equipamentos e essa infraestrutura.
É um trabalho que começa, né, na vontade institucional. Aqui em Fortaleza, eu acho que não temos, eu acho que a faculdade de museologia, eu acho que não temos. Essa qualificação tem que ser feita em cursos De especialização. Cursos de graduação e pós-graduação. Quer dizer, que existem no mercado para que sejam realizados. E cada vez mais, nós estamos precisando de mais faculdades nessa área. Precisando, né? É verdade. Muito bem. Eu estou recebendo aqui uma pergunta. O cego tem a opção do braille e do autotexto. É isso? O autotexto? Nós chamamos de áudio-texto, né? O texto de áudio. Eu acho que é áudio-texto. Os cegos, eles têm diversas formas de comunicação. Ele prefere o que, o cego? Depende da necessidade. Por exemplo, se nós perdêssemos a visão, eu não saberia braille e teria grandes dificuldades de aprender o braille para poder ler. Eu preferiria o áudio-texto. O áudio-texto. Porque para mim seria mais fácil. Agora, uma pessoa que nasceu cega, congênita, né? A pessoa que que não teve nunca a visão, não teve experiência visual, memória visual, ela aprende o braille rapidinho. E o braille para ela é excelente. Outras pessoas têm baixa visão, então elas precisam do texto com letras maiores. Então, cada caso é um caso. A gente tem que oferecer todas essas condições. Todo esse leque. É o surdo, ele prefere na televisão a Libras ou a legenda oculta? Novamente a mesma questão. Situação. Se eu perdesse ou se você perdesse a audição agora, nós iríamos querer a legenda. Porque aprender Libras é difícil. Porque a Libras não é simplesmente a tradução da língua portuguesa. A Libras é uma outra língua. É uma outra linguagem. Por isso que nós chamamos que o surdo ele é bilíngue. Ele tem que saber a Libras e aprender português. Aprender a escrever em língua portuguesa. É porque muita gente tem a noção, e isso é equivocado, de que aqueles símbolos são as letras, é a tradução literal. Não é. Eu já conversei com uma tradutora de Libras. São símbolos que remetem a um outro vocabulário. A expressões, exatamente. É uma outra gramática, é uma outra língua. É verdade. Que nós que ouvimos temos dificuldade de aprender. Né? Mas todo mundo devia aprender um pouquinho, né? Eu acho que a escola poderia ter algumas disciplinas de Libras, para a gente ter uma ideia, para a gente poder chegar, a gente podia começar a fazer isso nas escolas. Isso é muito bom, né? E ter profissionais surdos, né, para trabalhar com a gente. Desde pequenininho aprende muito mais rápido. Muito mais rápido. A gente tem que aprender a língua inglesa, porque também não aprender a língua dos surdos, né? Verdade. Mas nós vamos chegar lá. Aqui na Assembleia nós temos o tradutor de Libras. O tradutor que ontem, na minha palestra, nós tínhamos surdos e o intérprete de Libras estava lá. Exatamente. Inclusive na transmissão da televisão aqui, na grande sessão, nós temos o tradutor, que é o grande momento de cidadania, que é exatamente o momento em que o Poder Legislativo está se discutindo, fazendo leis, etc. O tradutor de Libras oferece esta linguagem. E hoje temos um novo profissional, que é o audiodescritor. O que é isso? O audiodescritor é assim, você está no cinema, né, a pessoa cega vai ao cinema, ela recebe um fone de ouvido e tudo que aparece no filme que não está sendo falado, o audiodescritor está descrevendo para ele. Por exemplo, está um momento que as pessoas estão passeando no rio, né, não tem absolutamente nada falando, só está mostrando uma bela paisagem. Essa bela paisagem está sendo audiodescrita, para ele poder viajar no filme junto. Claro, legal. Que aparece um animal ali que está na encosta, que tem um significado da cena, aquilo é descrito. Pois é, ou uma cena em silêncio, né? Como não? E isso está no cinema, no teatro, na ópera, em outros espetáculos também. Que bom que a gente está dando bons passos e o Brasil... O Brasil está sendo um país que está caminhando a passos largos nessa área. Foi bom, quer dizer, a vinda da senhora aqui nos propiciou isso, saber que a gente está caminhando, e estamos bem, quer dizer, vamos... Exemplar. Legal. O trabalho do Memorial da Assembleia Legislativa hoje, para mim, é uma referência. Eu fiquei muito encantada e estou parabenizando. E esse livro, ele também está sendo distribuído aqui no Memorial. Aqui. As pessoas que virão aqui no Memorial. Vai receber esse recebe caderno. No livro, esse caderno, inclusive um texto da professora Amanda Tojal sobre a acessibilidade e linguagem. Exatamente. Doutora Amanda, muito obrigado. Muito obrigada a vocês, muito obrigada pelo convite e parabéns mais uma vez. Fiquei muito feliz em tê-la aqui. Muito obrigada. E a senhora ter tido a oportunidade de compartilhar essas boas informações com o nosso público. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado.
Foi muito bom tê-la aqui no programa hoje. O programa Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. TV Assembleia.